a todos e sejam bem-vindos a mais uma entrevista especial aqui no Fio Condutor. Eu sou João Iria e estou aqui para entrevistar Pedro Souto e João Monteiro, os diretores artísticos do fantástico Festival de Cinema de Terror Motel X. A sua 18ª edição decorre de 10 a 16 de setembro, com os eventos especiais ainda a decorrer também nos dias 6 e 7 de setembro, em antecipação do festival. Muito obrigado pela vossa presença e por esta oportunidade. Não, obrigado nós. Prazer. É, o prazer também é sempre nosso e no cima, acho, estou sempre a mencionar estas entrevistas, o Motor X é mesmo o meu festival favorito, é sempre onde eu me sinto em casa. É o terror sendo em casa e eu, ironicamente, não sei se isto diz uma coisa acerca de mim, mas não importa, é o melhor festival, na minha opinião, de Portugal. E Excelente, pá, isso é bom ouvir. Muito É obrigado. sempre um estímulo é para fantástico mesmo, continuarmos. é digno de toda a atenção e eu sei que esta é a pergunta mais chata porque é complicado de responder, é resumir o festival todo numa única resposta, mas quais são os destaques desta 18ª edição que mais vos entusiasma, sejam visionamentos, eventos ou novas experiências? Hum. Podemos Ahm, dividir a resposta. À vontade. Tá bem. Então eu posso começar só com a vertente, ou seja, que não é da programação, é o programa especial deste ano, que tem a ver com os 50 anos do 25 de Abril, porque ainda estamos, obviamente, a comemorá-lo, já passou Abril, mas é o ano inteiro, e para nós é importante porque acabamos por descobrir mais um capítulo desta investigação sobre o que é que o cinema de terror em Portugal nunca deu grandes passos. E agora descobrimos, de facto, durante cerca de 30, 40 anos, o tempo durou o Estado Novo, não estreavam filmes de terror em Portugal. Estreavam muito poucos. Aqueles que acabaram por estrear é um número que se conta pelas mãos. Os outros estrearam outros cheios com cortes, mas estamos a falar há cerca de 20 e tal filmes. E deu para perceber de facto que o terror não era de todo um género que agradasse aos censores, né? Neste caso ao CNI, e portanto as próprias distribuidoras já nem sequer compravam filmes de terror, que é para não terem que chatices e prejuízos, e então foram muito poucos aqueles que chegaram lá. Dentro desses, descobrimos 5 filmes que vamos exibir este ano, que foram todos proibidos por razões diferentes. E vamos aproveitar também para passar os trailers de todos os outros, ou seja, isto é assim uma espécie de mostra didática do tipo de filmes que o Estado Novo não gostava. E isso vai marcar também outras secções, como é o caso do Quarto Perdido, que vai exibir A Culpa, do António Vitorino de Almeida, que é o único filme que ele fez e que é uma bela sátira um bocado ao pós-25 de Abril, independentemente do filme passar-se um bocadinho antes até. E depois temos uma programação este ano que nos deixa bastante contentes, porque conseguimos grande parte dos filmes que queríamos este ano e que estávamos a tentar, nomeadamente o Maxime, que é a conclusão do Ty West, que não vai estrear e acho que vai diretamente para a televisão. Portanto, o Motel X é uma oportunidade de ver o filme no grande ecrã. E fora isso, temos o Substance, que esteve em Cannes o ano passado e ganhou o prémio de melhor argumento, de Coralie Farguet, que é um dos grandes nomes do cinema de terror feminino francês. Temos também da França o Soul Eater, que é o regresso do Alexandre Agostinho e do Julien Maury, que também provavelmente estarão presentes no Motel X para apresentar o filme. E outras coisas como o Cuco, que é o regresso do Tillman Singer, que teve há uns anos no Motel X com um filme independente e agora volta com um filme já bastante maior, com um passo em frente, inclusive. Continua na Alemanha, mas com dinheiro americano, com um cast já mais conhecido, com a Hunter Schafer, do Euphoria. E depois temos coisas mais, digamos, alternativas, como é o caso da estreia nacional do filme Cartas Telepáticas, do Edgar Pera, que é um filme, uma experiência, como todos os filmes do Edgar Pera, neste caso com o recurso à inteligência artificial, na imaginação de uma relação efetiva entre o Fernando Pessoa e o H.P. Lovecraft, que faz um certo sentido dentro da obra dele, porque vem no seguimento do último filme, e provavelmente já dá pontos para o próximo, que terá mesmo a ver com uma adaptação de Lovecraft. E agora passo ao Pedro. Bem, um dos destaques, aliás, foi a primeira coisa que anunciámos este ano,
a propósito da nossa first wave de novidades, já em junho, que é o Montel X AV Lab, que são 2 dias de workshops, portanto é um laboratório intensivo que vai acontecer no ex-hub criativo do Beato, agora Beato Innovation District, e que vamos fazer em parceria com o Liquid Sky Artists Collective. Este coletivo está sediado hoje em dia no Alentejo, perto de Ourique, em Santana da Serra, e junta vários nomes muito ligados à música eletrónica, às origens do techno, nomeadamente do techno alemão, de Colónia, e a ideia é construir sintetizadores e usá-los para animar, digamos, as pistas sonoras de futuros filmes de terror. Portanto, a ideia é construir o seu próprio sintetizador e levá-lo para casa, e como nós costumamos dizer também, fazê-lo gritar, porque é essa a ideia toda que está por trás destes 2 dias. É não só estarem ligados a uma série de nomes importantes desta área, como é o caso do Paul Tass, com muitas empresas já de renome também envolvidas, como a Freedom Enterprise, a Error Instruments ou o Cubo Synth, e conseguir criar sons diferentes para filmes de terror e, portanto, aproveitar também para falar sobre música, o papel que a música eletrónica também pode dar, contribuir para os filmes de terror, e, portanto, é um laboratório que eu diria que é a não perder e que vai ter, no dia 5 de setembro, uma espécie de warm-up com já a mítica sessão ao ar livre, que também vai acontecer no Beato Innovation District. E, portanto, estas são as grandes novidades. Já agora aproveito para dizer que vai haver também uma festa que vai envolver a maior parte destes nomes também, que vai acontecer no Village Underground e será no fim dos workshops, portanto no dia 7, que é um sábado. E esta foi uma das novidades e foi também um dos objetivos que nós tínhamos já há algum tempo e que temos vindo pouco a pouco a tentar implementar, que é uma programação mais intensiva a nível de formação, de novas propostas. Já passámos por muitas áreas, nomeadamente lembro-me de termos os duplos, uma masterclass sobre duplos, e esta é uma oportunidade que temos para trazer outra área, nomeadamente o som e a música para filmes. Este é um dos grandes destaques que eu gostaria de fazer. Eu acho que é fantástico, porque esta é uma edição com algumas adições, claro, naturalmente, mas também algumas expansões, porque dentro da perspectiva de diretores artísticos, como procuram evoluir o festival, preservando aquilo que continua a atrair um público familiar e apaixonado por Moto X? É a base de pequenas experiências e testes que se vão fazendo em cada edição, ou através simplesmente da observação dos tempos modernos e aquilo que acham que as audiências procuram? Ou basicamente os dois? Eu diria os dois. Sim, eu também. Eu dou-te um exemplo de uma experiência que fizemos. Este ano temos uma secção chamada Sala de Culto, e que nós fizemos ao longo dos últimos 2 anos. Exibimos 2 filmes muito particulares. Um era o Hotel da Noiva, que era o primeiro filme de ficção açoriano, e o ano passado A Serpente do Mar, que foi o último filme do Amando Osório, todo filmado cá. E foram as chamadas, eram mesmo sessões de culto, portanto eram filmes daqueles que não interessa se são bons ou são maus, são objetos de adoração pura e simples, e deram origem a 2 sessões maravilhosas e foram super divertidas, e foram um bocado esse espírito que nos faltava também de celebração do cinema de culto, ou cinema de série B. E este ano passou a chamar-se Sala de Culto, e portanto aí está, é uma evolução, e é dentro portanto, desse espírito, e é uma evolução, uma coisa que fomos experimentando e agora transformou-se em algo. Mas sim, e tudo o resto passa também por estar atento às coisas que se vão acontecendo. Isso passa um bocadinho, por exemplo, pela questão da inteligência artificial, passar filmes, porque eles já existem, e portanto aos poucos, sem descaracterizar obviamente o festival, como tu dizes, e manter aquilo que é essencialmente o centro do festival, que é a exibição de cinema, ir aos poucos também acrescentando pequenas coisas, porque também é uma forma de nos mantermos a nós entusiasmados e interessados do que estar a vida inteira a fazer o mesmo tipo de festival, sem fugir um bocadinho sendo uma coisa mais previsível, né? Ou seja, também
o resultado final parte também daquilo que nós pomos e, portanto, isso é importante para nós ir fazendo esse upgrade, digamos assim. Sim, há um exemplo também já agora deste ano em que vamos ter uma True Crime Night com um documentário chamado The Lie, é um filme da Nova Zelândia e lá está, é um pouco também acompanharmos e percebermos se tem sentido para o festival trazer alguns destes filmes que têm sido muito popularizados, especialmente por séries, portanto que são mais difíceis de passar no contexto de um festival. Mas queríamos também assinalar esta True Crime Night com um filme que também nos parece, além de ser bom, nos parece que vai surpreender e trazer ali algum impacto, porque aí já estamos a lidar com uma componente de realismo que já não faz tão parte da essência de um festival como o nosso, mas desde o primeiro ano que nós temos tentado incluir. Eu lembro-me que no segundo ano tivemos um documentário chocante sobre várias modalidades de tortura que existiam em Espanha no âmbito da tauromaquia, entre outras, e tentamos sempre trazer assim algumas ideias para trazer essa discussão também para o festival. Eu queria também aproveitar e mencionar um salto de culto, porque eu acho que é um fenómeno bastante curioso a cena do So Bad It's Good, esse tipo de filmes. Porque é um bocado também estranho denominar como é que são So Bad It's Good, porque há os filmes que simplesmente são just bad e não há nada a fazer isso, não há nada de good acerca deles. E eu queria perceber a vossa perspectiva acerca qual é o apelo principal destes filmes, o que é que os distingue dos outros bad e o que faz deles so good. Isso é uma boa pergunta, obviamente, que isso vai depender de cada um, mas eu acho que tem a ver com a intenção. Porque acho que os filmes são feitos, este tipo de filmes, eu acho que os filmes que passamos até agora são feitos com verdadeira paixão. Portanto, há ali um esforço e uma tentativa de fazer coisas que não se sabem fazer, mas que o esforço em si faz com que haja uma ligação entre o espectador e o filme. Eu acho que o pior são quando são filmes maus, de estúdios em que tem tipo 50 equipas de todo lado e aquilo não resulta, é chato o filme, os filmes acabam por ser chatos. Há outros filmes que não o são. E eu lembro-me sempre desta cena para descrever isso, que é uma cena do Ed Wood, do Tim Burton, em que o Ed Wood encontra o Orson Welles lá para o fim do filme e eles estão a beber um copo e a falar sobre as dificuldades que cada um teve no seu filme, e um está a falar do Citizen Kane e o outro está a falar do Plan 9 from Outer Space. Ou seja, são iguais, são feitos da mesma maneira, e o que o vai distinguir depois é a recepção do público. E portanto é um bocado, eu explico os fenómenos como, sei lá, o The Room e essas coisas que depois aplicam-se ainda mais os rituais que são feitos dentro da sala. E daí que eu acho que é uma coisa que dispensa qualquer tipo de atividade intelectual, é mesmo só puramente fé. É uma coisa, é um objeto de fé, de adoração. Aquilo não se pensa sobre aquilo sente-se. Agora, isto é o máximo que eu consigo explicar, porque não há uma razão científica, obviamente, para se gostar de filmes maus, mas acho que um bom filme mau é quase tão bom como um bom filme bom. Eu queria também aproveitar e entrar na parte da Bem da Nação, a secção que vocês criaram, basicamente em celebração dos 50 anos de 25 de Abril, que é esta questão. Acho que em Portugal se calhar somos um bocado inocentes e ingênuos em relação a tudo o que a censura afetou em termos de cinema-terror, porque realmente, apesar de olharmos para o mundo inteiro e vemos que quase certo continente ou certos países têm o seu próprio cinema-terror, Portugal parece que nunca conseguiu desenvolver isso completamente, ou pelo menos não a um nível comercial ou conhecimento de audiências no geral. E é um bocado chocante perceber que quase nenhum filme de terror sequer passou por cá em Portugal. Acho que durante 30 anos, cerca de 23 filmes, como mencionaram no vosso site. E eu queria saber, tendo em conta que a seleção deve ser gigante, como é que foi o processo de escolha de filmes específicos para exibir nesta edição? Foi relativamente simples, no sentido em que há filmes que foram proibidos que são de facto fugir. Eu não sei porque é que eles sequer chegaram, mas a maior parte são filmes italianos com vampiros e que acabam sempre com números de dança em roupa interior das senhoras. Portanto, não é. Mas depois havia outros filmes mais conhecidos
que foram banidos em Portugal. Um foi aquele que está atrás do Pedro, o Drácula, Prince of Darkness, e o outro foi o Black Sabbath, do Mário Bava. Tudo o resto são filmes muito desconhecidos e, portanto, foi vê-los, mas, no entanto, descobrir ali coisas que são obras-primas esquecidas, como é o caso do 10 Rillington Place, que é também uma espécie de pré-true crime e que é um filme incrível ao nível do Peeping Tom, filme do Richard Fleischer, com grandes interpretações, e que foi proibido por ser demasiado deprimente. Eu acho graça quando tu vives no estado deprimente e o estado dizia-te não vejas que é muito deprimente. Ou a Valerie, que é o filme mais conhecido, talvez a Valerie e a Semana da Week of Wonders. Esses são filmes que eram fáceis de programar porque não passam muito, e têm outro tipo de como é que é, de reconhecimento, digamos assim. Não foi assim tão difícil. O estranho foi exatamente perceber que não tínhamos muito para onde escolher. Ou seja, que não havia muita variedade e não havia um único filme americano, por exemplo, que são os grandes produtores. Nesta lista eram todos filmes europeus, maioritariamente Itália, do tempo do Cinecittà e do grande boom do cinema de género italiano, e Inglaterra, principalmente os filmes da Hammer, que estrearam, quase todos foram parar ao SNI, e curiosamente o único filme que não teve corte nenhum e que estreou tal como estava foi o filme da Hammer, um dos mais recentes, digamos assim. Mas tudo o resto foi ou cortado, ou proibido, e pronto, e as razões são sempre super. Eu acho que o que se aprende mais é depois ir ler, e isso é uma coisa que também nos ajudou na seleção, e ler portanto, são sempre lacónicos, é tipo uma frase chega para dizer que o filme deve ou não ser exibido, e pronto, e esses então eram muito divertidos, desde um que dizem que é o atentado à igreja, a outros que diziam que filmes de magia negra não podem passar na província, porque as pessoas são mais crentes lá. Muitos deles vão precisar também da ajuda de ferramentas com inteligência artificial, porque não se percebe absolutamente nada do que é que eles escreveram. É pior do que a caligrafia de um médico. Eu queria aproveitar também, tipo, já que estamos a falar sobre encontrar filmes assim minimamente desconhecidos ou que talvez não têm assim um grande nome ainda. Qual foi a vossa maior surpresa na preparação para esta edição do festival em termos de filmes? Qual foi o filme que vos chocou mesmo? Tipo, eu não acredito que este filme não tem assim tanta popularidade ou não é assim tão conhecido ainda. De antigos ou recentes? Ou ambos? Pode ser ambos. Eu posso destacar desde já um filme que já falamos, que é o The Substance, com a Demi Moore. E embora esse filme não esteja fora do radar, porque esteve em competição oficial no Festival de Cannes e ganhou o melhor argumento, mas foi um filme que me surpreendeu muito também por isso, por ter sido escolhido para estar em competição e não nos outros eventos paralelos, como a Quinzena dos Realizadores ou a Semana da Crítica, mas estar ali junto de todos aqueles autores que nós imaginamos um pouco com um cinema um pouco mais tradicional, mais tipicamente art house, e sem componentes fantásticas ou de gore ou de género assumido do princípio ao fim. E o filme desta realizadora francesa foi isso que fez, assumiu do início ao fim o género, neste caso o terror, sem problemas de cair para momentos de puro gore, e tudo estilizado de uma maneira, na minha perspectiva, excepcional, e que para um fã de terror acrescenta ainda outra componente. É que, e se tu vês o filme vais perceber, ela conseguiu fazer uma série de homenagens. Eu já contei para aí uns 7 ou 8 filmes clássicos do terror, mas não foi através ou de cópia de plágio de algum plano especial, foi mesmo de uma mescla e de uma criação de uma coisa nova. Foi isso muito que me surpreendeu, e claro que depois tem toda a mensagem feminista e de luta contra o patriarcado, ou pelo menos de expor o ridículo que muitas vezes é o patriarcado. Sim, eu rapidamente já fiz um desses destaques, que é o 10 Rillington Place, que é um dos filmes do Bem da Nação. O outro destaque é o filme surpresa desta secção, que vai passar na Sala Rank,
aquela que supostamente se diz a lenda que era usada para esses fins. Não vou obviamente dizer qual é o filme de surpresa, mas digamos que ficámos tão surpreendidos que não tínhamos que lhe criar um âmbito especial para este filme. Também destaco o cinema indiano este ano. Foi uma surpresa, porque a Índia, obviamente, é a maior produtora de cinema do mundo, mas não tem absolutamente tradição nenhuma no cinema de género, e parece que este ano acordou. E, portanto, vamos exibir 3 filmes, sendo que o Kill é o filme mais gore que nós passámos nos últimos anos no Motel X. É alguns entre o Raid, não está a lembrar de outro filme parecido, mas a ação é toda passada no comboio, numa viagem em que é um comando do exército indiano contra 40 ladrões, ou mais. E é uma surpresa, esse filme é uma grande surpresa, porque parece que de repente a Índia inventou o género. E falo tão bem e tão sem esforço, basicamente, que aquilo parece que eles fazem isto há muitos anos. E não, de repente apareceram, estão a apostar no género, e é provável que a Índia seja provavelmente substituir a Coreia nesse capítulo do grande produtor ou do grande criador do momento de cinema de terror asiático. Finalmente, só um destaque para as curtas portuguesas da competição, Méliès, que são curtas, a maior parte delas com 20 minutos, são curtas maiores, e que nos surpreenderam pelo número. São 8 filmes que vão estar em competição, e pela qualidade. Muitos são primeiras obras de filmes de escola, e fizeram com que tivéssemos um número recorde de filmes em competição para a melhor curta europeia, e são 2 sessões que eu recomendo porque são bastante variadas e mostram de facto uma perspectiva diferente do que se faz em Portugal dentro do cinema de género, mais concretamente terror. Sim, é curioso porque eu queria também entrar nesse aspecto, que é o Motel X destaca sempre o cinema português, mas nestes últimos anos nota-se cada vez mais uma notável expansão da quantidade de filmes produzidos e também exibidos, mas ainda assim parece que ainda falta-nos atingir uma espécie de identidade de cinema de terror assim comercial. Gente, tipo, é sempre de conhecimento próprio que os filmes de terror são sempre a melhor forma de entrada para o cinema. Tipo o Sam Raimi, esses realizadores assim mais conhecidos, Peter Jackson, a forma deles entrarem sempre no cinema é sempre através do cinema de terror, porque é uma forma de conseguir conter o orçamento, enquanto ao mesmo tempo conseguem ter uma identidade mais única e especial. Para não mencionar que são sempre filmes assim de grande sucesso. Mas parece que em Portugal ainda não temos isso tanto nos próprios cinemas. Está tudo ainda muito localizado em festivais. E tendo em conta que vocês têm sempre uma quantidade enorme de filmes, curtas-metragens portuguesas exibidas, estão praticamente a experienciar uma espécie de futuro português, a ver os novos nomes que são capazes no futuro ser as próprias vozes que trazem a cinema. Acham que existe ainda algum estigma para derrubar em Portugal de cinema de terror, ou sentem que a carpete já está estendida para expandir o cinema de género nacional? Existe um estigma que é o estigma financeiro. E, portanto, por muito que existam bons resultados, nomeadamente dos filmes estrangeiros nas nosso box office, isso depois não acontece em termos de financiamento aos filmes. E por isso é que nós continuamos ainda, temos uma ou outra experiência de vez em quando, como foi o caso este ano e bem sucedido, muito bem sucedido, do A Semente do Mal, do Gabriel Abrantes, que estreou no Motel X o ano passado. Mas lá está, o Gabriel Abrantes é um bom exemplo se repetir, porque o Gabriel Abrantes conseguiu financiamento para uma longa de terror, e é puro terror, não há dúvidas de qual é o género, mas conseguiu também pelo seu percurso no âmbito digamos, um cinema de autor mais convencional, no sentido em que tem sido mais apoiado. Se não existir apoios, nomeadamente do ICA, para obras de cinema de terror ou de cinema de género em geral, não vai ser possível avançar muito mais do que isto. Porque o nosso cinema, a nossa produção, embora já ultrapasse largas dezenas de longas por ano, não inclui estes filmes, e portanto essa é uma das dificuldades.
Por outro lado, este ano fomos surpreendidos com uma anormal duração mais longa das curtas-metragens. E isso foi muito interessante de ver. São filmes que tinham já bastante para dizer, mas que optaram também por não levá-los até aos 90 ou até aos 100 minutos. E, portanto, acabamos por ter uma série de médias-metragens portuguesas muito interessantes que eu aconselho vivamente e que pode ser um sinal de uma possível transição. Eu penso que também vai ter que existir um grande esforço dos cineastas de não estarem também só à espera do ICA e de perceberem se existem possibilidade de coproduções, etc., ou de outros financiamentos no exterior. Eu acho interessante, só para concluir o que o Pedro disse, é que ainda falta, obviamente, há trabalho por fazer, mas para além de descobrir estes filmes, é perceber onde é que eles vêm e em que contexto foram feitos. E há um filme chamado Camaleão, que foi totalmente feito em Viseu, com uma equipa de Viseu, com um ator de Viseu. Há filmes de Leiria, há sítios onde não costumamos perceber. Há o Velho e a Espada, que é um filme à parte, vai passar na sala de culto, que é de Castelo Branco. Isso é interessante ver que mesmo sem meios, mesmo sem esse tipo de financiamentos, existem pessoas que estão a trabalhar nesse sentido e estão a tentar fazer a coisa por amor à camisola, né? Essa acho que é a melhor maneira de se entrar no negócio, na arte. Recuando aqui um bocadinho agora para a parte do World Moto X, existem várias colaborações assim especiais e uma delas até acaba por ser uma expansão, como já tinham mencionado, até que já tinham feito, que é a colaboração com o Wicked Sky, neste caso o Wicked Sky Artists Collective, e é uma espécie de trabalho de fusão entre o cinema de terror e música, como já tinham mencionado, criado sintetizadores. E acho que muita gente, tipo, apesar de ser bem óbvio, esquece da importância da música no cinema de terror. Apesar de quase todos os filmes de terror famosos e icónicos têm sempre uma banda sonora que não nos sai da cabeça. Seja o Exorcista, seja o Jaws, seja qualquer filme desses assim, de terror, Halloween, são sempre muito famosos e precisamente também pelo seu tema musical. E tendo em conta que já tinham tido uma colaboração com os Wicked Sky no passado, isto foi uma ideia que foi tipo evoluindo ao longo dos anos. Já tinham pensado em criar alguma coisa mais focada na música, neste aspecto tipo quase de instrução e de expandir esta ideia musical dentro do Motel X, ou foi algo que simplesmente tipo encontraram mesmo através de cooperação com o Wicked Sky? Foi uma ideia que veio evoluindo já desde o ano passado. Nós o ano passado apresentámos o projeto Liquid Sky no festival através de um projeto, por sua vez, deles próprios, sobre de uma série de terror que estão a fazer. Mas as valências deles não se ficam por aí e sinal disso é este programa que criámos em conjunto e a ideia foi também trazer uma certa componente analógica, não é? Estamos a construir os próprios sintetizadores, a soldar, a discutir com os formadores o que é que se pode fazer, como é que vai ser, como exemplos de coisas que se pode fazer com um sintetizador, mas também não se fica só pelos sintetizadores. Nós vamos ter, por exemplo, uma demonstração, uma espécie de uma masterclass longa sobre o Unreal Engine, e portanto que é um software, portanto, que veio originalmente do videojogo famoso Unreal, Super Gore, e que tem sido usada, esta Unreal Engine, para potenciar uma série de outros componentes, nomeadamente fazer som para cinema, imagem, etc. E por isso é uma oportunidade para juntar uma série de pessoas de várias áreas ligadas à música e ao som, para discutir e para trazer também algumas novidades, porque a ideia também foi juntar uma coisa que é mais analógica, como é um sintetizador, apesar de ter circuitos e assim, mas juntar também com exemplos de inúmeras ferramentas que existem a nível de novo software disponíveis para ajudar muito as produções de baixo orçamento. E, portanto, foi essa também uma das ideias, era tentar incentivar novos criadores a pensarem, como referiste,
no som e na música para filmes, que é muito importante e tem muita criatividade pelo meio. Para concluir agora a entrevista, tendo em conta que o Zoom não nos dá muito tempo, todos os anos vemos no Motel X uma espécie de cidade gigante de cinema de terror. E isto é uma experiência pessoal que eu tive já há uma década atrás, mas nunca me saiu da cabeça, foi um bocado chocante, foi eu ir ao Motel X com uma pessoa e a pessoa adorou o filme, mas a sua resposta no final foi: isto não é terror porque não me deu medo. E ainda hoje, atualmente, agora começou a surgir aquela conversa do elevator horror, em que parece que existe sempre uma espécie de separação dentro do género de terror para as audiências gerais, que é tipo, não é terror se não me deu medo, ou se é um terror mais fantástico, tipo Hereditary, assim, mais um filme que atinja os aplausos da crítica ou das audiências, tem de ser denominado como elevator horror. E uma coisa que eu adoro no Motel X é o facto que, não, vemos a experiência geral do cinema de terror e vemos as suas várias camadas. E eu queria saber de que forma é que podemos falar sobre o cinema de terror como um género e de que forma é que sentem que o Motel X fala de terror para retirar este estigma, estas ideias estereotipadas do horror. Boa pergunta, mas acho que já respondeste à pergunta. É tentar variar ao máximo a coisa. Nós exibimos animações, temos uma secção experimental, ou seja, não temos só filmes que metem medo, mas que propõem outro tipo. Obviamente que a questão do medo é sempre subjetiva, né? Quer dizer, há pessoa, eu fico perturbado com coisas que, sei lá, com crianças a serem torturadas em filmes, mas não me tortura, não me chateia outro tipo de coisas, e não vejo um bocado, obviamente que no processo da seleção, um filme que te faça sentir medo, obviamente que é uma vantagem, não é? Agora, saber explorar, saber que um filme de terror não tem que obrigatoriamente provocar medo ou sustos ou assustar-te, mas pode trabalhar outras características da psique humana. É isso que nós queremos fazer também para mostrar aos criadores que eu acho que, em parte do que já falámos aqui, o cinema de terror sempre teve nos filmes portugueses. Filmes do cinema novo, por exemplo, têm todas coisas desse género, só que não. Os próprios criadores não olhavam para aquilo como filmes de terror. Era tipo simplesmente um sítio onde poderiam ir pescar, ou fantástico, ou seja como for. Portanto, esse lado pedagógico nós tentamos fazer todos os anos. E até porque eu acho, quer dizer, da perspectiva do utilizador, na ótica do utilizador, como eu ou Pedro, como espectadores de festivais, não queremos passar um dia num festival e vermos o mesmo filme 4 ou 5 vezes no mesmo dia. Isso seria fácil porque o terror tem uma fórmula, é muito de fórmula. E portanto tentamos variar a coisa ao máximo, tentando incluir desde o mainstream à coisa mais autoral e mais experimental possível. Inclusive novas experiências com novas tecnologias, seja CGI ou seja agora inteligência artificial. Eu queria acrescentar que existe existe um pequeno pormenor que eu acho que às vezes as pessoas esquecem, que é a idade. É que uma coisa é vermos um filme de terror, seja ele elevated horror ou não, e eu também já posso partilhar o que é que acho sobre esse termo. Uma coisa é vermos aos 14 anos, aos 10 ou o que for, e outra coisa é vermos aos 20, 30 e 40. É normal que nós já saibamos mais ou menos o que é que vem aí, alguns dos truques, etc. E, portanto, eu penso que há que ter isso em conta. E acho que há uma série de filmes de terror que são muito bons. Alguns deles são obras-primas, para mim, e não me metem medo. Quer dizer, e não é por isso que deixam de ser menos filme de terror. Eu penso que essa componente da idade é importante. E também os gostos, não é? Que se vão alterando ao longo dos anos. E por isso é que é interessante num festival de cinema termos sempre programadores de várias idades, com diferentes referências, de vários locais, etc. É isso que tentamos fazer. E realmente nós arriscamos sempre em todos os anos, e este ano eu já agora lembrei-me de um filme que nós colocámos na categoria do bizarro. Portanto, vai ser uma das mais bizarras experiências de cinema no festival, que se chama Sasquatch Sunset. É um filme dos irmãos Eleanor
e que retrata a vida de um grupo de Sasquatch, de Bigfoots, na floresta. E é mesmo só visto para acreditar. Além disso, até acho que pode-se dizer que tem uma componente elevated, porque a realização é incrível, a fotografia é incrível. E pronto, já agora queria dizer que elevated horror eu acho super pretencioso, acho que devia ser um termo banido, acho que não tem sentido nenhum, e pronto, é só isso. Ajuda-me a dizer o termo sequer. Não, concordo absolutamente. E é neste ponto que concluímos a entrevista. Novamente, um enorme obrigado ao Pedro Souto e ao João Monteiro por esta oportunidade e pelo prazer desta conversa. Acho que posso falar... Obrigado. Acho que posso falar para todos quando digo que estou profundamente entusiasmado para esta edição do Moto X. Muito obrigado a todos também os que viram ou ouviram esta entrevista. A 18ª edição do Moto X decorre de 10 a 6 de setembro no Cinema São Jorge, para não mencionar um evento especial em colaboração com o Liquid Sky Artist Collective, Moto X AV Lab, que decorre nos dias 6 e 7 de setembro. E já há bilhetes à venda. Aproveitem esta experiência única, podem ter toda a informação no site do Moto X. E muito obrigado a todos novamente. Vemo-nos no Moto X. Um abraço, obrigado. Obrigado, João. Até a próxima. Obrigado a todos.